tem dúvida se você está caminhando na melhor direção quando a gente fala de tráfego orgânico? Você sabe dizer se você está dentro do projetado ou dentro do esperado quando a gente fala em metas de tráfego orgânico? Então fica comigo até o fim desse vídeo, que hoje a gente vai falar sobre criação de metas em SEO. E aí, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da CertLab. E antes da gente começar, não se esquece aí de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? E não te esquece também de seguir a gente nas redes sociais. A gente hoje está no LinkedIn e no Facebook. Quando a gente fala de meta, a gente precisa levar em questão alguns pontos. A meta, ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível, ela precisa ser realista e ela precisa ter ligação com o tempo. E muitas das vezes a gente acaba esquecendo um pouco disso e acaba seguindo muito pela execução constante. E a gente acaba ficando sem informação se as nossas ações estão dentro do projetado, abaixo do projetado, estão acima da meta, abaixo da meta, enfim. Então, como que a gente pode construir uma meta e seguir todas as ações para que ela seja atingida? Geralmente, uma meta dentro de uma empresa, ela vem da direção e considerando que nós somos parte de um time de marketing, por exemplo, as metas chegam de forma geral. Por exemplo, essa é a meta do time de marketing. Alcançar X leads no ano ou gerar X milhões em venda no ano e a gente quebrou isso por mês. E dentro do time de marketing a gente tem diversos papéis e diversos canais, como tráfego orgânico, CPC, social, entre outros. Então, um primeiro trabalho que nós do marketing devemos fazer é o seguinte: abre o GA, joga o histórico e vê o quanto cada canal representa dentro da receita total, partindo do princípio que a meta seja relacionada à receita. Então, se o tráfego orgânico, representa 20% da receita, nessa meta para o próximo ano, o percentual reservado para o tráfego orgânico pode ser de 20%. E de qualquer forma você vai batalhar por um valor acima. O que você vai fazer é equilibrar esse valor em cada canal, beleza? Pensando em SEO em específico, quando a gente fala de aumentar a venda através do tráfego orgânico, isso foge um pouco do que a gente costuma ver, que geralmente as pessoas associam muito o tráfego orgânico ao aumento de posicionamento, aumento de tráfego, entre outras coisas. E o que a gente viu na pesquisa que realizamos há pouco tempo é que nem sempre aumentar tráfego significa aumentar conversão e nem sempre aumentar o posicionamento significa aumentar a conversão. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso e para que a gente consiga chegar num valor bem atingível, nós aqui da CertLab montamos uma planilha com diversas funções estatísticas que nos ajuda bastante a criar visões de futuro e tudo mais e planejar as ações para que esse futuro de fato aconteça. Então, vem comigo aqui para a minha tela que eu vou mostrar para vocês como essa planilha funciona e mais para o fim do vídeo a gente vai contextualizar um cenário e a gente vai poder responder se a meta que essa empresa montou ela é específica, mensurável, atingível, realista e se está relacionada com o tempo, beleza? Então, vem comigo aqui para a tela. Bom, como vocês podem ver, a planilha ela tem diversas abas, mas no fim das contas a gente vai usar só duas abas, que são as abas de projeção e gráficos. Porém, antes de a gente começar a utilizar essa planilha, a gente precisa
colocar todo o nosso histórico de tráfego orgânico nela. E quando eu falo histórico de tráfego orgânico, a gente fala de tráfego, a gente fala de conversão e a gente fala de taxa de conversão. Por que a gente vai sempre trabalhar com essas três variáveis? Se o nosso objetivo vai ser sempre em função do lead ou em função da venda, essas são as três principais variáveis que a gente tem que bater: o tráfego, a conversão e a taxa de conversão. E com isso a gente consegue ver se o futuro a gente tem previsto queda de conversão, se a gente tem previsto aumento de conversão, e a gente pensa as ações para que a gente consiga contornar ou impulsionar o cenário previsto. Então vamos lá. Dentro da aba de tráfego, o que a gente vai fazer? Importar o máximo de dados possível de tráfego, e nessa coluna C, que está escrito tráfego orgânico ajustado, ajuste se precisar, o que a gente vai fazer? Vamos supor que em julho de 2016 a gente tenha feito uma ação na TV que a gente acredita que ela tenha impulsionado a busca pela marca em tantos %. Então aqui no ajustado a gente vai diminuir esse valor dos 30%. E com isso a gente vai ficar com a visão real do tráfego orgânico, com um tráfego flat, que é o que a gente vai usar para projetar. Mas como nesse caso aqui a gente não teve acesso a essas ações, a gente considerou essa coluna C igual à coluna B. Com esses dados, a gente consegue montar um índice de sazonalidade e montar outras médias que vão nos ajudar a montar a projeção. Esse caso aqui específico, ele é bem interessante porque quando a gente fala do tráfego, a gente tem dados desde 2016. E quando a gente fala da conversão, a gente só tem dados desse ano. Então a gente vai ficar com a planilha de projeção com um dado faltante, que é o índice de sazonalidade, porque não faz sentido a gente projetar a sazonalidade se a gente tem um ano só, por mais que a gente tenha aqui calculado esse índice de sazonalidade. É bacana a gente utilizar ele quando a gente tem mais de um ano de dados, porque a gente já tem janeiro versus janeiro, fevereiro versus fevereiro, então a gente consegue ter uma previsibilidade de sazonalidade melhor. E considerando taxa de conversão, se a conversão nós temos somente dados de 2019, taxa de conversão a gente também só tem dados de 2019, beleza? Então feito isso, todas as fórmulas já estão prontas e elas vão nos ajudar a preencher a planilha de projeção. E como funciona essa planilha de projeção? A gente plotou aqui somente 2019, mas para ver o que foi feito e o que pode ser feito nos últimos 3 meses. E lembra que eu falei que eu ia exemplificar o uso dessa planilha em um caso? Então, chegou a hora disso. Qual é o caso? Essa empresa entrou em contato com a gente e ela é uma empresa que já trabalha com SEO há bastante tempo, porém ela não tinha dados de conversão no site até o início desse ano, então eles configuraram, etc., melhoraram o time de marketing e tudo mais, e falaram, cara, a gente não está conseguindo bater a nossa meta, que é crescer 30% em relação ao ano anterior. Então eu gostaria de contar com a ajuda de vocês para que pelo menos nesses últimos 3 meses, ou seja, outubro, novembro e dezembro, a gente consiga aí bater essa meta dos 30%. Então, o que nós fizemos aqui nessa planilha de projeção? Lembra lá da sazonalidade? Aqui a gente montou somente um grupo de dados relacionados à projeção. Então, a gente projetou o tráfego, projetou a taxa de conversão e, com isso, projetou as conversões em cima da taxa de conversão, projetou as conversões e projetou a taxa de conversão em cima da projeção de conversão. Com isso, a gente tem uma projeção de tráfego, 2 projeções de conversão e 2 projeções de taxa de conversão.
As duas projeções de taxa de conversão e conversão são ótimas para a gente. Por quê? Ela nos dá uma ideia de cenário. Então, se as nossas conversões forem da projeção 1 até a projeção 2, a gente está dentro do esperado. Se for acima, a gente está acima do esperado e a mesma coisa acontece com a taxa de conversão. Maravilha! Com esses dados, a gente tem as projeções. Então, o que a gente faz? Joga para o lado e a gente tem aqui o realizado. E um outro ponto interessante também. Lembra que eu informei que para a taxa de conversão e para a conversão a gente não tem a sazonalidade? Com isso a gente não consegue projetar a conversão mais a sazonalidade e a taxa de conversão mais a sazonalidade. Porém, no ano que vem a gente já vai ter dados para que a gente consiga projetar esses cenários já com a sazonalidade aplicada. Então aqui do lado a gente tem o realizado e a gente tem esses dois marcadores aqui. Dentro das duas projeções a gente usou três opções aqui: não, sim e acima. Se está dentro das projeções, ok. Se está acima das projeções, maravilha. E mais aqui do lado a gente tem a meta. E o que é a meta? 30% em cima do projetado, 30% em cima do projetado. Com isso, a gente recebeu esses dados, deu uma olhada, levantamos algumas coisas em setembro, realizamos algumas ações como melhoria de CTR em algumas páginas, sugerimos algumas coisas relacionadas a CTA e tudo mais. E aqui estão os dados realizados de outubro até o dia de hoje. E o que a gente tem? Hoje, dia 25, nós temos 18.645.503 sessões, e está 26% acima da projeção. E a gente tem 851 conversões, que está acima também do cenário de conversão, que seria 25.071 conversões a 25.371 conversões. E em relação à taxa de conversão, qual seria a estimativa? 0,17 e 0,17. Hoje a gente está com 0,18, a gente está acima da taxa de conversão. Com isso, pensando em meta, a nossa meta seria alcançar 19.162.000 sessões, 19.162.193 sessões. A gente já está a 97,3% de alcançar a meta. E em relação à conversão, a gente já bateu a meta. Por quê? A taxa de conversão está acima do esperado e o tráfego está acima do esperado. Então, todas as ações de melhoria de CTR e ajuste em CTA que nós sugerimos surtiram efeito e nos ajudaram a bater esses números. E por mais que a gente esteja um pouquinho abaixo na meta de tráfego, a meta mais importante para a empresa é a meta de crescimento, a meta de conversão, crescer 30% em relação ao ano anterior. Show de bola! Então a gente iria para novembro. O que nós temos projetado em novembro? Tem projetado de tráfego 12.779.772 sessões, uma taxa de conversão de 0,18 a 0,21 e 23.000 a 26.756 conversões. E qual é a meta? Chegar a 34.783 conversões e chegar a 16.613.703 sessões. Maravilha! Como que a gente vai ter uma noção se vai conseguir, se não vai? Agora a gente vai para outra parte, que são os gráficos.
E dentro dessa aba aqui, dados para os gráficos, a gente coloca todo o tráfego realizado, todas as conversões realizadas, todas as taxas de conversão realizadas, todos os tráfegos projetados. Como vocês podem ver, o tráfego projetado vem da aba projeção, o cenário 1 de conversão vem também da aba projeção, o cenário 2 de conversão vem também da aba projeção, o cenário 1 de taxa de conversão vem também da aba projeção e o cenário 2 de taxa de conversão também vem da aba projeção. Maravilha! Então, com isso, a gente criou essa aba aqui de gráficos. E o que é essa aba aqui? A gente tem essa linha vermelhinha aqui, que é a linha de tendência, e a gente consegue ver ao longo do tempo o quanto o site está performando dentro dessas três variáveis, acima da média ou abaixo da média. E a gente também consegue traçar um paralelo entre essa média e a nossa meta. Então a gente vê que em questões de tráfego, de 2016 a 2018, o site veio performando bastante abaixo da média. Em 2018 houve um boom e em 2019 ele veio performando também abaixo da média. Com isso também a gente pode levantar diversas questões. Por que o tráfego orgânico está caindo? Serão updates do Google? Será que a empresa está realizando bastante campanha de CPC branded e com isso acaba roubando o tráfego orgânico? Ou será problemas de velocidade de carregamento, entre outras coisas? E aqui nós temos um gráfico também de projeção realizado versus projeção de conversão e de taxa de conversão, onde essa linha azul mais escura são as conversões realizadas, essa linha azul mais clara é o cenário 1 de projeção de taxa de conversão e essa linha laranja é o cenário 2 de projeção de conversão. E como a gente pode ver, em diversos casos, a gente teve uma conversão acima do projetado e acima da média. E aqui embaixo, a gente tem exatamente o mesmo dado, só que levando em questão a taxa de conversão. E o que nós podemos ver? Que é a mesma coisa, em vários casos a gente teve uma taxa de conversão acima e o projetado para os próximos 2 meses são uma taxa de conversão de 0,21 e 0,25. E o que a gente fez nesse mês de setembro foi 0,21. Em outubro, a taxa de conversão está em 0,18. Então, será que em novembro e dezembro, de fato, vão acontecer essas taxas de conversão aqui? O que nós podemos fazer agora para tentar garantir que a gente consiga essa taxa aqui ou uma taxa maior? A mesma coisa a gente pode responder quando a gente olha para esses dados de conversão e a mesma coisa a gente pode responder quando a gente olha para esses dados de tráfego. Com isso, a gente pode montar um planejamento bem pautado em quick wins, ou seja, pensando em questões de melhorias de CTR de página, atuando em páginas que já performam para que o resultado venha mais rápido. E com isso, a gente consegue montar um cenário de meta e um planejamento de ações bem realista, bem pautado dentro de uma projeção com bastante operação estatística, e a gente consegue ver também se o futuro nos reserva queda, se o futuro nos reserva crescimento, e consegue planejar melhor as ações para isso. O link para download dessa planilha está aqui na descrição. A gente também tem um post no blog explicando como utiliza essa planilha e eu espero muito que essa planilha tenha te ajudado a olhar para frente, olhar para trás,
planejar as suas metas de uma forma bem realista e principalmente bem mensurável. É isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo.